Olá, corredores, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos fazer um vídeo muito especial porque vamos definir qual é o ritmo em que devemos fazer cada treino, desde os treinos leves, desde os treinos regenerativos, os treinos de tiros, os treinos longos. Vamos definir o ritmo de cada treino de uma forma bem prática e sem grandes conversas de termos técnicos que só confundem em vez de ajudar. Como já expliquei em vários vídeos aqui do canal, é muito importante nós diversificarmos os treinos. Nós não podemos fazer sempre o mesmo treino, devemos diversificar, devemos criar vários estímulos no corpo para que o corpo vá saindo da zona de conforto e vá conseguindo evoluir de uma forma cada vez mais rápida. Portanto, nós não podemos estar sempre a fazer o mesmo treino, treinar sempre no mesmo sítio, no mesmo percurso, na mesma distância, ao mesmo tempo, ao mesmo ritmo, porque isso vai fazer com que o corpo deixe de ter estímulos novos e então acabamos por estagnar e deixamos de evoluir. E, portanto, nós temos que diversificar os treinos. No entanto, surge o problema que é o seguinte: se eu vou diversificar os treinos, vou começar a fazer treinos longos, vou começar a fazer treinos de tiros, vou começar a fazer treinos ritmados, vou fazer um conjunto de treinos diferente. No entanto, surge a dúvida de que ritmo é que nós devemos correr cada treino. Claro que eu não posso fazer o treino longo ao mesmo ritmo de um treino de tiros, ou um treino ritmado ser um ritmo completamente igual a um treino, sei lá, um treino regenerativo, e portanto cada treino deve ser diferente e por isso deve também ter associado um ritmo diferente. Vamos falar de uma forma muito simples e na prática, com exemplos práticos, como é que nós devemos definir os nossos ritmos de corrida em cada um dos treinos-chave que nós devemos fazer. O primeiro ponto é nós sabermos qual é que é o nosso ritmo de prova. Imaginemos que nós somos corredores que nos especializamos, por exemplo, nos 10 km. Portanto, é o tipo de provas em que nós participamos mais vezes e que, portanto, fazemos treinamento específico para aquele tipo de provas. Então nós temos que saber qual é que é o nosso ritmo de prova. O ritmo de prova é aquele ritmo que nós costumamos fazer habitualmente em provas, neste caso de 10 km. O que temos que fazer é olhar para as últimas provas que fizemos, aquelas provas feitas em percurso plano, provas em boas condições para fazer um bom tempo, e vamos ver mais ou menos em média qual é que é o nosso tempo que nós fazemos. Portanto, e a partir daí sabemos qual é que é o nosso ritmo de prova. O nosso ritmo de prova não é o recorde pessoal que nós fizemos há 5 anos atrás ou há 6 anos atrás, é o ritmo que nós atualmente fazemos. E também o nosso ritmo de prova também não é o ritmo que nós esperamos fazer daqui a 1 ano ou 2 depois de fazermos o treinamento. Ou seja, o ritmo de prova que nós vamos ter como base para os ritmos que nós vamos fazer para o resto dos treinos é o ritmo que nós atualmente conseguimos fazer numa prova a fazermos um bom resultado. Nem é o que fizemos no passado, nem é aquilo que nós temos o objetivo de fazer no futuro. Tendo esse ritmo de prova como base do nosso treinamento, ou o objetivo do nosso treinamento, então vamos então, por exemplo, olhar para o treino regenerativo. O que é o treino regenerativo? É aquele treino em que nós não vamos ter como objetivo fazer um ritmo para nós melhorarmos a nossa capacidade física. O objetivo desse treino é mais nos ajudar a recuperar dos treinos que nós fizemos antes e que estamos cansados. Então, para termos um treino e termos uma recuperação ativa, então fazemos aquilo que se chama o treino regenerativo. É um treino de uma curta duração, de 30 a 45 minutos, e que neste caso nós vamos fazer entre 1 minuto e meio e 2 minutos de ritmo mais leve do que aquele ritmo que nós temos, esse tal ritmo de prova que nós falámos há pouco. Então, se nós nas últimas provas que fizemos 10 km, fizemos sempre à volta dos 50 minutos, então o nosso ritmo de prova é os 5 minutos por quilómetro,
Então este treino regenerativo, sendo 1,5 minuto a 2 minutos mais lento do que o ritmo de prova, então é feito entre 6,5 minutos e os 7 minutos por quilómetro. Portanto, é um tipo de treino muito descontraído, em que nós até conseguimos falar com o colega do lado, no caso de irmos correr com outra pessoa, e portanto é esse o ritmo que nós devemos correr quando nós vamos fazer um treino regenerativo. Outro treino que é um treino base e extremamente importante para nós conseguirmos melhorar na corrida é o treino longo, que é aquele treino mais longo da semana, por isso é que se chama treino longo. Esse treino é um treino essencial para nós ganharmos resistência e termos a capacidade de aguentar longas distâncias e, portanto, como vamos correr longas distâncias, então vamos correr a um ritmo mais baixo do que aquele ritmo de prova, porque muitas vezes até em provas mais curtas, como os 5 e os 10 km, nós vamos fazer o treino longo uma distância maior do que a própria prova. Por exemplo, numa prova de 10 km, o treino longo pode ir até aos 15 km. E, portanto, como vamos fazer uma distância maior do que aquela que é a distância das provas, portanto, vai ser um treino que vai ser feito cerca de 1 minuto de ritmo abaixo do ritmo de prova. Por exemplo, neste caso era o ritmo de 5 minutos por quilómetro na prova, então no treino longo vamos fazer à volta de 6 minutos por quilómetro. Portanto, é esta a ideia de nós termos a capacidade de fazer uma distância longa, então temos que fazer num ritmo um pouco mais lento. Outro treino essencial é o treino em ritmo de prova. Portanto, é um treino em que nós vamos simular o ritmo que nós vamos fazer as provas e, portanto, neste caso, como nós estamos a falar de um corredor que faz os 10 km normalmente em 50 minutos, então o ritmo de prova é os 5 minutos por quilómetro, então vamos fazer esse ritmo durante estes treinos. E, portanto, são um tipo de treinos em que nós podemos fazer, por exemplo, 4 ou 5 km àquele ritmo, para habituarmos o corpo, para o corpo se habituar a correr àquele ritmo, para decorar o ritmo, para as pernas saber qual é a velocidade que devem correr para atingir aquela velocidade e, portanto, é um tipo de treino extremamente importante para nós, quando chegarmos à prova, sabermos ao ritmo que devemos correr. Podemos ir aumentando ao longo do tempo o número de quilómetros, por exemplo, começamos com 3 quilómetros, depois 4, depois 5, 6, podemos ir até aos 7 quilómetros para quem faz provas de 10 quilómetros, e portanto é um tipo de treino que é essencial porque é aquele treino que nós vamos simular o que vamos tentar fazer na prova, e portanto é um treino muito importante que nos vai dar aquela resistência para nós conseguirmos fazer as provas ao ritmo que nós pretendemos. E além disso, permite-nos testar se nós estamos preparados para correr àquele ritmo que nós temos como objetivo. Se eu quero fazer um ritmo de 4,50 ou 5 minutos por quilómetro, e se eu tento fazer 4, 5 quilómetros e não consigo fazer, então se calhar esse objetivo não está bem definido e, portanto, é importante também nesse aspecto testarmos o corpo. Por fim, temos o treino intervalado. O treino intervalado é um tipo de treinos em que nós vamos fazer pequenos períodos de corrida, mas a um ritmo mais rápido do que aquele ritmo de prova. E, portanto, conseguimos com isso habituar o corpo a cada vez correr mais rápido. Nós, ao corrermos esses treinos intervalados, em que vamos fazer, por exemplo, 400 metros em ritmo rápido, depois fazemos uma pausa de 1 minuto, depois mais 400 metros em ritmo rápido, e fazemos várias vezes esses 400 metros, com aquela pausa pelo meio. Se nós, ao fazermos esse ritmo um pouco mais rápido do que aquele ritmo que nós vamos fazer na prova, nós estamos a habituar também o corpo a correr um pouco mais rápido, e com o passar do tempo, esse ritmo mais rápido depois vai começando a passar-se para o treino em ritmo de prova, também vai passar para o treino longo, vai passar para os outros treinos e, portanto, aos poucos nós vamos habituando-nos
a correr mais rápido e, portanto, começamos cada vez mais a correr a um ritmo cada vez mais, com uma velocidade maior. Este tipo de treinos devem ser feitos a um ritmo cerca de 10 a 20 segundos mais rápido do que o ritmo que nós pretendemos fazer na prova, que neste caso seria entre os 4,40 minutos por quilómetro e os 4,50 minutos por quilómetro. Portanto, com isto nós também conseguimos fazer uns treinos um pouco mais rápidos para habituarmos a correr mais rápido. E em termos de resumo, nós definimos qual é que é o ritmo que nós costumamos fazer nas provas, então sabemos esse ritmo e a partir daí definimos todos os outros ritmos. Neste caso temos o treino regenerativo, que será entre 1 minuto e meio e 2 minutos mais lento do que o ritmo de prova, os treinos longos, que será cerca de 1 minuto mais lento do que o ritmo de prova. Depois temos os treinos em ritmo de prova, que são muito importantes para nos habituarmos e para nos testarmos, então vamos correr a esse ritmo que nós pretendemos fazer, pode ser em alguns casos ligeiramente mais rápido do que o ritmo de prova, para testarmos se vamos conseguir melhorar ou não o nosso recorde, ou o nosso tempo mais frequente. E por fim temos o treino intervalado, em que nós vamos correr 10 a 20 segundos a um ritmo mais rápido que o ritmo de prova, e com isso nós estamos a correr alguns treinos longos, uns vamos correr treinos curtos mas rápidos, outros treinos mais curtos do que a prova, mas a um ritmo da prova, e portanto nós conseguimos aqui diversificar todos os treinos e saber a que ritmo é que vamos fazer. Portanto, eu espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem o vosso joinha, não se esqueçam de partilhar com os vossos amigos e subscrever o canal caso ainda não tenham subscrito. Então vá, até à próxima e bons treinos.